eu vou usar a expressão do livro que eu usei anterior, porque eu acho que ele é muito apropriado. Imobilismo e movimento. Eu acho que é muito bem, descreve muito bem. Assim, eu entendo que tem que haver uma certa liturgia, um respeito às instituições antes dos homens, na passagem do poder. Você tem que fazer existe uma espécie de um ritual necessário em todo o ambiente político, faz parte do jogo. Mas é muito difícil ver o Pacheco ser um irmão que a vida deu a Alcolumbre, entende? Então, assim, também entendo que tem você se emociona porque você está ali recebendo uma responsabilidade, o outro está se despedindo. Vamos dar um desconto. Mas é muito difícil de aceitar que é uma amizade, assim, uma irmandade, uma relação de confiança. Pelo contrário, é disso que as pessoas estão cansadas, você entende? Por isso que foi importante, como colocou o Jean Turco, a oposição, a verdadeira oposição, começar a se construir. Então as candidaturas de oposição, seja o Van Hatten na Câmara, seja o Girão no Senado, é o que tem que existir para que haja um mínimo lampejo de democracia. Porque senão é uma salada, uma geleia geral, nem uma salada, é uma geleia geral. O que está acontecendo na política brasileira com esse phasing out, né, com esse apagão que está dando no PT e na esquerda, é que esse centro está ficando muito difícil de descrever, está ficando muito grande e muito difícil de descrever o que ele representa. Então o PSD, União Brasil, o PP, o Republicanos e o MDB e o PL com essa característica dúbia que ele tem ainda, porque alguma hora ele vai ter que se decidir o que ele é, e nós vamos falar sobre isso. Esse miolo, ele é muito parecido. Você não consegue mais muito descrever o que cada um é. E é uma imensidão, é uma plataforma amorfa de representação que não tem contestação. Então ela está com o governo, seja ele qual for, dependendo dos favores que ela recebe. Não tem conexão com as políticas públicas, mas não tem conexão com as políticas de interesse do país, com os projetos, com a direção do país. Desconectou. Alguém fez uma análise, não me lembro quem agora, que parecia uma eleição de sindicato. Que você tem ali uma composição de quem é que vai atender mais os interesses dos próprios sindicalizados, no caso ali, que são os parlamentares, né? Eu acho que é muito apropriado, assim, e não deixa de ser um grande sindicato, né? Uma grande corporação. Acho que a palavra que descreve o que aconteceu na política brasileira é essa ideia das corporações. A representação do Congresso Nacional esse miolo amorfo, essa geleia, ela é uma grande corporação que vive em função de interesses individuais. Então, né? Mas é claro que existem, talvez a maioria dos parlamentares estão seguindo isso, mas vamos falar um pouco mais do caso da direita, né, que é o grande debate que está tendo. Vamos ser bem claro aqui, né, a ala mais aliada ao Bolsonaro pediu voto tanto no Alcolumbre como no Hugo Mota da Câmara, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre ele, visando o quê? Participar das comissões, participar com a vice-presidência do Senado, para ter espaços como teve, por exemplo, na última gestão, com a Caroline Detoni na CCJ, com o Nicolas Ferreira na Comissão de Educação. Então existe um argumento de que, olha, eu já sei que o cara vai ganhar. Então o Alcolumbre, tanto o Alcolumbre como o Mota já estavam eleitos, com ou sem os votos do PL, né, e de outros representantes da direita. Já que ele vai ganhar de qualquer jeito, o que é melhor? Eu fincar o pé aqui de oposição e perder, né? Até o Salles usa essa expressão, né? Perder de pé ou ganhar de 4. Ou eu compor, fazer ali uma aliança e ter espaço para poder colocar minhas pautas para andar, evitar pautas do governo, ter força para jogar melhor o jogo. Eu acho que é um debate válido isso daí. Eu acho muito válido. Quem pratica a política nesse período da nova república e quer participar do jogo, é assim que faz. O problema é que esse modelo não levou o Brasil a um lugar muito favorável. Então o que a gente tem aqui é o seguinte, ou a gente joga o jogo como ele é e continua na mesma situação que a gente está, ou a gente se imbui de um interesse que vai além dessas instituições como funcionam e constrói uma oposição de verdade. Eu entendo essa argumentação. Veja o que aconteceu. O governo Bolsonaro foi o seguinte, independente de pandemia, ele chegou em 2019
tentando romper com esse sistema. Se você quiser fazer uma Sim. adaptação histórica, o Collor também tentou. Os primeiros 6 meses do Collor, ele governou sozinho. Depois ele chamou o PFL. Sem na o época. presidencialismo de coalizão. Ele tem os tais os 100 dias de poder, ele tem uma popularidade alta, ele tenta. Mas o modelo como funciona no Brasil, porque ele é das regras do jogo funcional, da Constituição, se você quiser, e da prática política, ele não permite que o presidente faça isso. Nem a Dilma, por exemplo, em 2014, reeleita, que tinha na base uma coisa em torno de 400 deputados de apoio ao governo, conseguiu se manter quando veio o impeachment. Então, faz sentido o que está se falando. O que a gente tem que olhar agora, assim, a gente quer continuar vivendo nesse sistema. Esse sistema que tem aí 35 anos e que funciona assim e que justifica a ação. Só que para você do mudar PL. isso, você primeiro não tem que ter uma bancada maior, então? Então, Depois de 26, quem sabe, com o Senado realmente com uma maioria de conservadores. qual seria a opção? Vamos colocar ao contrário. Qual seria a opção? Seria o PL, se ele não tivesse a liderança que tem e se o presidente Bolsonaro tivesse realmente interessado em fazer essa oposição com apoio do povo, que ele tem na mão, uma boa parte, seria não aceitar a candidatura. Seria fazer uma candidatura do PL ou uma candidatura que fosse o Van Hatten, o caso do Girão, enfim, uma combinação que não fosse essa. O próprio o senador astronauta que se lançou também, que rompeu com todo mundo nesse caso, porque me parece que ele é muito próximo e foi ministro do presidente Bolsonaro. Marcos Pontes. Marcos Pontes. Então, mas o que me parece, qual seria a opção? Essa seria a opção, na minha modesta visão, para quem quer realmente construir um outro tipo de política no país. A gente precisa disso. A população, o brasileiro já está farto desse ambiente de composição e de cooptação. Agora, eu sei que ele é muito mais difícil, esse caminho. Eu sei que você vai pagar depois na frente por não participar de comissões importantes. Mas é assim que se faz, porque as pessoas estão observando. Então,